Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje da nossa vitória de 1-0 sobre o Fluminense, que deixou a gente, manteve a gente na liderança. O Flamengo entra em campo com um time que vem sendo a base nesse momento de Copa América, de desfalques, né? Só o Davi Luiz que começou jogando no lugar do Léo Pereira. Do demais foi aquele time que o Tite vem colocando em campo. Desde o início do jogo, o Flamengo sufocou o Fluminense com aquela saidinha de bola ridícula deles. O Flamengo conseguiu marcar muito bem e criou 3 chances claras. Isso aí para mim foi um erro assim grave. A quantidade de gols perdidos faz falta. O primeiro, o Flamengo recupera a bola dentro da área, o Pedro chuta, o goleiro salva com o pé. O segundo, o Pedro recupera a bola dentro da área, rola pro Lohan, o Lohan chuta prensado, erra o chute grotescamente. O terceiro, o Lohan rola pro Gerson, o Gerson sozinho, com o jogador do Fluminense vindo no carrinho ali, ele tinha que ter batido de chapa, ele bateu de trivela com a parte de fora. Ali era só bater por cima, colocadinha com a chapa do pé que era gol, mas o Gerson coloca muita força e isola a bola. Então nós tivemos 3 chances dentro da área, praticamente dentro do gol do Fluminense, devido à nossa marcação-pressão. Sobre a marcação-pressão, tem que estar treinado. Então isso aí é um mérito da comissão técnica. Não adianta você chegar, vai marcar pressão, não. E é nítido que quando o Flamengo marca pressão aos adversários, os jogadores sabem, cada jogador sabe aonde que tem que estar, sabe quem tem que marcar. O time compacta, fica compacto, não adianta marcar pressão. Lohan, Pedro, Bruno Henrique, ou Cebolinha, né? E o Luiz Araújo, em relação ao último jogo do Flamengo. E se os volantes não encostarem? Aí tem que subir Léo Ortiz e Gerson, tem que subir a linha de 4, que aí abafa o time adversário. Então o Flamengo mostrou uma marcação-pressão em cima do time ridículo do Fluminense, muito bem feita, muito bem treinada. Fora essas 3 chances claríssimas de gol no primeiro tempo, o Flamengo ainda teve uma chance do Lohan. O Luiz Araújo dá uma deixadinha de calcanhar, o Lohan entra nas costas da defesa pela ponta esquerda, dentro da área, e finaliza mal, mas mesmo assim quase fez o gol. O goleiro do time de veteranos do Fluminense salva com a ponta da chuteira. Aí os comentaristas, para tentar falar alguma coisa do Fluminense, que o Fluminense ficou mais com a bola no campo de defesa. O Rossi não fez nenhuma defesa, mais uma vez contra o Fluminense. O Rossi não faz nenhuma defesa. O Fluminense chutou 4 vezes para fora, não teve nenhuma grande chance criada. O Flamengo teve 4 gols cara a cara que perdeu. Então assim, foi um massacre do Flamengo. Por mais que a narrativa da transmissão é de que era um jogo equilibrado, que o Fluminense teve mais posse de bola, mas é uma posse de bola burra, né? O Flamengo, com esse time que está jogando, né? Chamar o time do desfalque, é um time mais objetivo, até pelas características dos jogadores. Tem 2 pontas velozes. O Lohan é veloz, não é aquele jogador cerebral que vai dominar a bola, levantar a cabeça, não, ele pega, tem um drible bom, tem velocidade, então é um time mais veloz. O Flamengo, o Tite, tem que armar o time de acordo com as características dos jogadores que ele tem. Não adianta querer fazer esse time ser aquele time, né? Desde antes da parada da Copa América. Um time de toque de bola, de posse de bola, que envolvia o adversário com vários toques, um time de aproximação, que agora é outro time. Então isso aí para mim tá bem claro e eu não vou cair nesse conto aí, que o Flamengo não teve a maior posse de bola. É o 3º jogo seguido, se não me engano, que o Flamengo não tem mais posse de bola com o adversário, não interessa. Interessa o resultado, o Flamengo jogar bem. É o que vem acontecendo, dentro das nossas possibilidades, né? Achei
tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique abaixo tecnicamente, e isso nos atrapalha para esse tipo de jogo que o Tite está propondo agora, 2 pontas, né? 2 pontas, nós vamos jogar bem se os pontas desequilibrarem. É o caso do jogo contra o Grêmio, que o Luiz Araújo fez 2 golaços. Agora o Luiz Araújo só daqui a uns 12 jogos para ele repetir aquela atuação. O Bruno Henrique, achei ele bem abaixo tecnicamente. Acredito, não vi nada sobre isso, é uma opinião minha, percepção minha, né? Acredito que o Bruno Henrique não está 100% fisicamente, que o futebol do Bruno Henrique passa muito pelo físico. É jogar a bola na frente, velocidade, cortar para dentro e chutar. Tem o lance que a bola sobra para ele dentro da área, eu acho que é o... Não sei se é a finalização do Lohan, não lembro quem finalizou agora. A bola sobrou livre, ele se enrolou todo. Então acho que, né, acho que ele está um pouco abaixo do preparo físico do Bruno Henrique. Os demais jogadores bem. Acho que o Ayrton Lucas, sempre falo isso, para mim joga muito bem, habilidoso, mas tem jogos que o Ayrton Lucas parece que se desliga do jogo. Pode reparar assim, eu fico meio agoniado quando ele recebe a bola para sair jogando na lateral esquerda e ninguém aproxima dele, cara, dá um desespero. Porque ele não tem noção de onde que ele tá, sabe? Acho que tem que ficar mais atento aos jogos. Do demais, o Flamengo teve essas 4 chances no primeiro tempo. Volta pro segundo tempo. Continua marcando bem, intenso, cria outras oportunidades. O Luiz Araújo recebe um passe bom, um chute não era tão fácil, estava de fora da área. Mas ele podia ter acertado um chute de curva. Pedro tem chance. Algumas jogadas de bola parada. O Flamengo melhorou bastante nesse quesito. Parou de levar gol de bola parada e vem levando perigo para o adversário. Enfim, foi um domínio completo. O primeiro tempo poderia ter terminado no mínimo 1-0 e até 4-0 estava justo. Se o Flamengo está numa noite inspirada, os atacantes, e consegue fazer as 4 chances claras que tiveram de dentro da área, normal, terminar 4-0 no primeiro tempo. Mas coisas do futebol, o Flamengo não estava tão bem nos arremates. O Tite faz as substituições. O Léo Ortiz estava se arrastando, não aguentava mais. Aí botou o Vitor Hugo. O Flamengo volta do intervalo com o Léo Pereira no lugar do Davi Luiz, que sentiu o joelho. Depois veio uma substituição que eu acho que o Tite tem que fazer nesses jogos. Até entendo entrar com o Luiz Araújo de titular. Nós não temos opção no banco, né? É uma forma que tem de jogar o Luiz Araújo. Mas depois ele tira o Lohan, que não vinha tão bem no jogo, né? 17 anos, também não é aquele super craque. Pode vir a se tornar, acho que tem até condições para isso. Mas não vinha bem no jogo, errando algumas bolas. Ele tira o Lohan e o Luiz Araújo, coloca o Alan e o Vitor Hugo. Não me enganei. Saiu o Léo Ortiz, entrou o Alan e saiu o Lohan, entrou o Vitor Hugo. Né? Ele adianta o Gerson em determinado momento para o Gerson jogar mais próximo, fazer a função de meia de criação e o Vitor Hugo vindo de trás, certo? Mas aí o Flamengo passa a dominar mais ainda o jogo. E mais pro final do jogo, depois que o Flamengo faz 1-0, ele volta com o Gerson para segundo volante, né? Aí fica Alan, Gerson e Vitor Hugo nesse meio de campo e os pontas fechando essa linha. Na verdade, o Flamengo no final do jogo não retranca, mas precisava correr risco. O Vitor Hugo não ficou tão adiantado e fechou mais a linha também, junto com o Luiz Araújo, a linha de meio de campo, junto com o Luiz Araújo e Bruno Henrique. Parecia que era uma substituição defensiva, mas não. O Léo Ortiz saiu cansado, o Lohan não vinha bem, entrou o Vitor Hugo e o Alan para dar né? O Alan joga bem mesmo, tá vindo de lesão,
e para dar mais oxigênio no time, marcar melhor, se bem que o Fluminense não estava criando nada. Em relação aos lances polêmicos, pênalti do retardado do Ganso. É um imbecil aquele Ganso, velho. O jogador quer ficar dando porrada agora, reclamando do juiz. Achei linda a trombada que o Davi Luiz dá nele, assim. Foi uma coisa muito bacana. O Davi Luiz vem correndo, o retardado do Ganso fica parado. Do jeito que o Davi Luiz vem, ele continua. Então ele bate no Ganso e derruba o Ganso. Como se fosse futebol americano. Aí o juiz para o jogo, dá cartão amarelo pros dois. Tinha que dar só pro Ganso. Pra mim é falta do Ganso. O Davi Luiz tá correndo, o cara tá parado ali. Não é basquete que tem falta de ataque, né? O Ganso segura o Davi Luiz. Primeiro erro. Deu o cartão pros dois. Segue o escanteio. O Ganso continua segurando. O Davi Luiz se desvencilha. Desvencilha. O Ganso vai atrás dele com raiva. Aí faz o pênalti. Dá um tapa no rosto dele, segura, levanta a camisa. Pênalti, claro. Pênalti, claro. O VAR nem chama. Beleza. Segue o jogo. Um bom passe do Léo Pereira pro Bruno Henrique na velocidade. Só um parênteses aqui. Quando o Calegari entrou no jogo, Calegari, eu pensei, ganhamos o jogo. Esse cara é horroroso. Lançamento do Léo Pereira nas costas do idiota do Calegari. Bruno Henrique, inteligentemente, corta o caminho. O Calegari vai pelo lado de fora, o Bruno Henrique corta o caminho. O zagueiro, o lateral, tem que ficar sempre entre o gol e a linha de fundo. E a linha lateral ou a linha de fundo. O Calegari deu espaço, deu a parte de dentro. O Bruno Henrique ganhou esse espaço dele. O Bruno Henrique ganha na velocidade e sofre o pênalti claro. Né? Pênalti claro. Até a Renata Ruel, da ESPN, falou que foi pênalti. Se essa mulher falou que foi pênalti pro Flamengo é porque foi indiscutível. Quem sabe de quem que eu tô falando, sabe por que eu tô falando isso. O Paulo César de Oliveira da Sport TV também falou que foi pênalti. Só a imprensa paulista que ficou nervosa, principalmente aquele Pascoal lá da ESPN, porra. Mas enfim, pênalti. O Pedro bate, né, no meio do gol. A gente consegue fazer o gol, quase que o goleiro pega, mas foi gol, não importa. Né? Flamengo 1-0, merecidíssimo. Sim. O jogo era para ter terminado ontem no mínimo 3-0. O Flamengo faz o gol, em seguida, o Lima. O Fluminense é um time de jogadores descontrolados. Não sei se vocês percebem isso. Né? A começar pelo ex-técnico Fernando Diniz, que foi demitido. Que fica cheio de tique nervoso na beira do campo, xingando, até pra lateral o cara xinga, entendeu? É expulso o Lima. Aí fica mais fácil do Flamengo, aí o jogo acaba. O Flamengo põe o Fluminense na roda, toca pra lá, toca pra cá, procura fazer o segundo gol. Enfim, vitória merecida. Após o jogo, torcedores, né, felizes, em festa, os jogadores foram até lá. Isso é importantíssimo. E dá para perceber que não é uma coisa falsa, assim, protocolar. É que os jogadores estão querendo, estão com raça. Há muito tempo não. 2023 faltou isso pro Flamengo. E só para terminar, um detalhe importante. Nas redes sociais do Flamengo, Twitter, Instagram, tem esse vídeo. Os jogadores entrando no vestiário, todo mundo feliz, comemorando. O Gerson fala uma coisa que é muito importante, que eu achei. Falou que a vitória é importante para todo mundo e que essa vitória também era para os companheiros dele que estão na seleção. Então, mais uma vez, mostra, velho, que os caras se fecharam com esses monte de desfalque e vão vender caro qualquer perda de ponto. Tanto é que dos 12 pontos que o Flamengo já disputou, conseguiu 10. Com o time todo desfalcado. Então, importantíssima
essa vitória contra o Fluminense. Só para a gente rir um pouco desse time ridículo que é o Fluminense, é o pior time campeão da Libertadores da história. O ataque deles era John Arias, Cano e Keno. Esses caras jogaram em 6 meses o que nunca jogaram a vida toda. Mais aqueles 2 gols perdidos pelo Valência. Conseguiram ser campeão aos trancos e barrancos, em cima do pior Boca Juniors também, que chegou numa final. Boca Juniors chegou na final ganhando todas o mata-mata nos pênaltis. Mas enfim, foram campeões. E eu tô falando que esse time é uma merda. E tem familiar meu que é fluminense. Eu tô falando, o time é ruim, velho. Mas enfim. Só pra falar como é que o Fluminense é esperto. Início do ano, o presidente do Fluminense renova o contrato do Fernando Diniz. Aumenta a multa rescisória. Para chegar agora e demitir o cara. Nós estamos o quê? De camarote e rindo deles. 6 pontos em 30 pontos disputados, assim, é campanha de quem vai ser muito rebaixado. Mas enfim, só esse parênteses para mostrar o quão ridículos eles são. E o Flamengo continuar nessa toada, eu tô confiante, próximo jogo contra o Juventude vai ser difícil, mas acredito que a gente pode sair com a vitória desse jogo lá no Sul. Valeu, pessoal. Abraço, saudações rubro-negras.